Boa noite, Patrícia. Boa noite, tudo bom? Oi, Tudo Márcia. bem, e você? Oi, Patrícia, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Carla. Seu quórum pré-feriado tá bom, hein? Nossa, assim, agora minha autoestima. Eu queria até aproveitar aqui, que a gente está num grupinho pequeno, primeiro para me desculpar, porque aquela fotografia que eu dividi com o nosso professor, eu sou uma péssima fotógrafa, péssima. Mas quando eu vi aquele local, eu fiquei tão empolgada que eu tirei uma foto para mandar. E aí Mas eu por fui que que você fazer achou que ficou péssima? Eu achei que ah, ficou não, ótima a foto. porque o Também. prédio, depois eu fui ver na internet, porque assim, de perto não dá para ver direito. Eu só passei em frente, porque eu estava fazendo um tour. Mas o prédio é lindíssimo, aquele prédio. Ele se chama. Eu vou ver. Realmente, Márcia, você convencer as pessoas a pararem no meio de um tour para entrar no hospício desativado da Idade Média fica um pouco mais difícil, né? Pois é, mas o prédio é lindo, ele é inclusive é patrimônio da Unesco, etc. Porque ele tem uma igreja no centro de um pátio muito grande, onde ficavam lá os internos, né? Que, na verdade, eu fui fazer uma pesquisa melhor, e eram os pobres que eram confinados ali. Ali naquela região de Marsella tinha, assim, vários internatos para pessoas que eram consideradas, assim, outlaw, não necessariamente outlaw, mas loucos, mulheres, digamos assim, que caíam em desgraça, tinham um local só para as mulheres, enfim, eram pessoas consideradas fora dos padrões sociais no século XVII. E aí foram sendo construídos aqueles prédios ali, e ali, esse especificamente, era para os pobres. E há uma exposição lá de um que eu não acabei não vendo, de um artista plástico chamado Adrien Vescovi, que eu nunca tinha ouvido falar, ele é de Marselha, e ele trabalha com lençóis, e ele trabalha com têxteis, então ele faz assim algumas intervenções, ele pega lençóis antigos e assim descolore, colore de novo. Então todo o prédio estava Eu vi que tomado estava cheio de lençóis ali. pé. E isso me chamou a atenção porque eu fiquei pensando, né? Ele dispôs aqueles lençóis ali e você não vê o que tem dentro, né? Então eu fiquei imaginando aqui se de repente, não sei se ele fez propositalmente, mas é uma forma de você ocultar também, né? O que está ali dentro, né? Mas é interessante, ele faz assim um tipo de trabalho meio poético, tendo muito essa base do têxtil. Eu gostaria até, depois me arrependi de não ter ficado mais tempo lá na cidade para. Não, mas não dava para eu ficar. Eu teria ido ver, porque eu achei muito interessante, porque a região inteira era de locais que no passado foram internatos, né? Daquelas pessoas que eram consideradas assim, fora daqueles padrões, mas que tinham que colocar em algum lugar, então colocavam ali naquela região, né? Tinha um internato só para prostitutas, tinha, enfim, tinha de tudo ali, né? Mas enfim, mas a fotografia não dá para você fazer. O meu marido é um ótimo fotógrafo, mas eu sou péssima. Eu falei assim: não, deixa eu tirar uma foto aqui só para registrar aqui esse lugar. Mas o local, hoje em dia, é um local lindo. Depois eu vou mandar para vocês a foto do pátio com a igreja. E em cima da igreja tem uma abóboda muito bonita também. Mas, enfim, era só isso que eu queria comentar. Não, mas eu achei que ficou linda a foto mesmo. Não estou querendo te agradar, não. Eu achei que ficou muito bonito o registro ali. Alguém gostaria de começar com alguma questão, algum ponto? Olha, eu tive assim, de ontem para hoje, eu ouvi as aulas que eu perdi, né? Que foram duas aulas.
E você não entrou nesse ponto ainda. Eu comecei a ler um pouco mais adiante, né, sobre a associação da loucura com a morte, né. E não sei se É, você vai lá a gente vai agora. falar hoje. Pois é. E Bom, eu achei nunca tinha me ocorrido isso, né, que a loucura podia ser uma antevisão da morte, pelo menos foi o que eu entendi. é, Mas não avancei muito não, eu só cheguei nesse ponto, né. E é, ele falando de uma série de obras, né, não só plásticas, mas também na literatura, que abordam a questão da loucura, do louco, eh, que é uma coisa que para mim fica um pouco eu tenho assim, o Foucault você tem que ter ele vai e volta, né, então eu não sei, ora eu é. entendo que o louco era um visionário, e ora eu entendo que era uma pessoa digamos assim, descartável, né. Ela era uma pessoa que estava que metia uma certa repulsa, né, da sociedade. Então, ele era isolado ou ficava naquilo que você comentou, né, ele ficava no interior do exterior, né. Eu achei interessante essa imagem. Mas enfim, É, são conjecturas, assim, muito superficiais do que eu li um pouco adiante. Márcia, acho que são as duas questões que você trouxe são as duas questões que eu gostaria de discutir hoje, né? Eu tava vendo assim, eu acho que eu estou piorando com o tempo, porque eu dei o título do nosso curso, o segundo item. Falei, esse não corre risco de eu não passar por ele. Acho que eu vou chegar nas últimas duas aulas no item. Então, assim, a coisa está piorando com o tempo. Mas eu acho que as duas coisas, eu quero falar mais dessa questão do interior e do exterior, porque eu acho isso uma, uma proeza que o Foucault faz. O Foucault ele tem pequenas dobras conceituais que são muito potentes, né? Por exemplo, a questão do a priori histórico é uma dobra conceitual muito forte, né? E acho que esse jogo do interior do exterior e é algo que, em certa medida, eu nem sei exatamente se ele tinha consciência plena da expressão que ele tinha encontrado. É possível que sim, porque o Foucault era muito dessa carpintaria de escrita. Mas quem vai tornar isso grande é o Maurice Blanchot, da geração anterior do Foucault, né, contemporâneo do Sartre, da Simone de Beauvoir, que escreve vários textos sobre Foucault, todos pequenos textos, pequenos ensaios, e tem um que é sobre essa questão. E mais ainda do que o Blanchot, quem vai jogar luz sobre esse termo é Deleuze. Deleuze dá uma aula só sobre esse termo, dizendo o Maurice Blanchot entendeu perfeitamente o que o Foucault quer fazer e era a chave de leitura para o Deleuze da história da loucura entender esse interior do exterior, né? Então ele também vai jogando o texto do Blanchot tem publicado em português. Como todos os textos do Blanchot, é meio filosofia, meio literatura, né? Não são textos. São textos cada vez mais difíceis para a gente ler, porque a gente tem empobrecido muito a nossa leitura, né? A gente está ficando leitores só de papers, então tem que ter uma apresentação, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, senão a gente se perde. Então, são textos mais difíceis. O do Deleuze não, o Deleuze não tem publicado em português, mas há transcrição em francês da aula dele, né? Então, é interessante, eu vou falar um pouco disso, e já vou começar a falar sobre isso. Depois eu vou trazer a questão também da morte, que ela vai ser realmente muito interessante para como a gente vai deslocar esse problema, né? Porque em que medida medo, a questão da loucura e do medo, como elas são costuradas no Renascimento, né?
Mas eu queria começar pela última questão que você trouxe, Márcia, porque essas outras duas a gente vai desenvolver aqui em seguida. É, no fundo, o que o Foucault está querendo chamar a atenção, e por isso que é um pouco confuso, porque o Foucault tem uma forma de escrever onde ele não se explica muito nos seus livros, né? É quase como se fosse, sabe, um romance no qual você tem que, no final, construir, digamos assim, uma inteligibilidade sobre o texto, porque o texto ele está se preocupando, no caso de um romance, da construção literária. O Foucault também ele entra num fluxo de raciocínio do qual ele não fica se justificando o seu raciocínio, né? E por isso as entrevistas dele são tão importantes e são tão úteis, porque normalmente nas entrevistas ele diz: eu queria ali falar sobre tais coisas, estava me baseando em tais análises, estava influenciado por tal coisa, que você fica pensando, por que que ele acha que é inútil colocar isso antes do texto, ao menos, né? Olha, nesse texto vou querer defender tal tese e estou me baseando na influência de tais autores. Ele fala isso só nas entrevistas, né? Então, realmente, isso é uma dificuldade. Mas eu estou dando essa volta toda para dizer que quando você diz eu não sei bem se é isso ou aquilo, porque no fundo, são as duas coisas. O louco no Renascimento, ele é um ser ambíguo que comporta, por um lado, um certo temor, um certo horror, e, por outro lado, comporta uma verdade enigmática. É desse quebra-cabeça que se constrói a ideia de loucura no Renascimento. Então, tanto é aquele em que você precisa purificá-lo, você precisa de alguma forma acertá-lo, né? Encontrar um lugar para ele, e nesse sentido ele é dispensável àquela sociedade, e tendo essa ideia, a ideia a alegoria da nau, do navio, ela é incrível por causa disso, né? Você o lança para ele ser purificado e, ao mesmo tempo, porque você não quer ele perto de você, né? Mas esse estranhamento, ele é acompanhado por uma certa compreensão, de uma certa intuição de que ele detém uma verdade enigmática, que ele detém ou que ele acessa uma verdade obscura, obscura à razão, enigmática ao são. Então você tem essa relação meio de desprezo, porque ele não é um igual a nós, mas esse desprezo é acompanhado, acho que a palavra que o Foucault vai explorar mais é de um fascínio. Sabe, aquela pessoa que você olha e diz, ela possui algum conhecimento que eu sequer sei que conhecimento é esse, é um pouco nesse sentido, né? Então, essa figura que é uma figura cuja ambiguidade será completamente apagada na época clássica. O louco na época clássica não tem ambiguidade alguma. Ele é enquadrado em um outro registro que vai ser o do despossuidor de razão. Por isso que ele não é e em português isso é interessante, ele não sofre de uma irracionalidade, ele sofre de uma desrazão, né? É, carece algo a ele. Isso na época clássica. Logo, ele é unidimensional, esse louco. E ele vai ter muito a ver com o jogo de verdade,
e mentira, de erro e acerto, de binômios muito bem estruturados que vão operar sobre a loucura. No Renascimento, não. A constituição que vai se dar em torno da loucura é da ambiguidade. E, nesse sentido, o Foucault provavelmente brincaria com você, Márcia, dizendo que ele escreveu muito bem, então, o que ele quis escrever, porque ele causa esse incômodo. Por que que ele causa esse incômodo de parece que eu não estou conseguindo me apropriar corretamente da loucura que que está sendo descrita, que eu não consigo entender muito bem esse louco que está ali? É porque nós somos filhos da época clássica. A gente quer saber se ele é normal ou se ele é doente, se ele é são ou se ele é louco, se ele está certo ou se ele está errado. É quase que nos é impróprio atribuir qualquer coisa ambiguidade. Ambiguidade, para nós, ela normalmente ela ocupa um espaço muito primordial do desconhecimento, né? É, a, 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 para nós, se conhecemos algo, aquilo não pode mais ser ambíguo para nós. A gente pode ter uma grande complexidade de análise, né? Você pode dizer, olha, isso não é simples, vou precisar de muito tempo para te explicar isso. Mas se você for junto comigo, uma hora você vai entender o que que é isso. Mas você não pode, em algum momento, chegar a ambiguidades, a paradoxos, a contradições e não resolvê-las, porque elas são sinais de que o conhecimento não se constituiu ainda verdadeiramente. Para o Renascimento, não. Para o Renascimento, e aí, para quem já leu as palavras e as coisas, é um grande avanço, um avanço um pouco desonesto, digamos assim, né? Porque é, os próprios leitores do Foucault só tiveram acesso 5 anos depois a esse avanço, né? O livro só é lançado 5 anos depois, mas como ninguém é obrigado a seguir a cronologia normal, quem já pôde ler e ler o capítulo, especialmente o capítulo A Prosa do Mundo, As Palavras e as Coisas, que, se não me engano, é o segundo capítulo, porque o primeiro é dedicado às meninas. Mas é o primeiro capítulo do livro mesmo, no sentido estrutural do livro. A gente entende que o Renascimento ele constitui uma noção de verdade que ela é bastante engenhosa, porque ela está o tempo trabalhando com jogos de aproximação e de distanciamento. Logo, a ambiguidade para ela não é um problema, a ambiguidade para ela é uma riqueza, né? E o Foucault vai chamar isso de jogos de essas aproximações e esses distanciamentos, ele vai chamar de um jogo de semelhanças e similitudes. Quanto mais semelhança, proximidade houver, mais verdadeiro alguma coisa é. Quanto mais distanciamento tiver, mais falso é. O que vai tornar tudo complexo é que isso não é objetivo. Então, uma coisa que nunca teve contato com a outra pode se construir como semelhante e por isso ser muito verdadeira, né? E aí toda a sofisticação do Renascimento vai se desenvolver quais são os jogos possíveis de, de, de semelhanças. Eu não vou me lembrar aqui de cor, mas você tem a questão, por exemplo, da analogia, né? Se você faz uma coisa é análoga à outra, isso é uma forma de semelhança, né? Se uma coisa deriva da outra, é uma outra forma de semelhança, né? Então ele vai construindo. é, a minha memória é péssima, e como eu não estou com as palavras e as coisas aqui, senão se eu olhando ali o índice eu me lembraria. Mas, se não me engano, são 4 formas de semelhança que tem, né? Analogia, o que eu me lembro mais é porque
o Foucault chama atenção que é a forma mais perigosa que tem, que a analogia, você pode fazer analogia de qualquer coisa. Então, a analogia, ela chega quase que ao limite da possibilidade de semelhança, porque pode se perder toda a semelhança a partir daí. Mas é um pouco disso. E, nesse sentido, a encarnação da loucura para o, os renascentistas tem a ver com esse jogo duplo, né? Ela tanto é estranha, forasteira, e por isso ela pode ser dispensada, ela pode ser desqualificada, porque percebo, não tem ninguém querendo curar o louco, né? É uma experiência assim para nós modernos estranhíssima. Não tem busca de tratamento, tem uma busca de lugar para o louco, né? Um lugar que eu digo um lugar simbólico, né? Um lugar onde ele faça sentido. Então ele é pessoalmente desprezível nesse sentido, né? Você fica imaginando você colocar alguma coisa num barco e vai embora, só vá. É uma coisa, é um sentimento profundo de que eu não dependo, eu não preciso, eu não me subordino a isso, mas ao mesmo tempo eu não mato, né? No sentido de poderia ser uma regra de tipo, podemos então matar todos porque não fazem parte. Não, eu não mato, e em certa medida eu não o mato porque ele representa uma verdade da qual eu não tenho acesso porque eu sou são. E ele, justamente porque ele está nessa, uma expressão que o Foucault vai usar um pouquinho mais na frente, nesse pequeno virar de cavilha que separa a razão da loucura, esse pequeno virar de cavilha, ele vai fornecer uma verdade sobre a qual eu não tenho acesso de forma alguma. É só a loucura que me dá. Porque a loucura, ela me coloca numa certa ingenuidade em relação à vida, em relação ao mundo, que o mundo responde se abrindo ou permitindo ele ter acesso a algo que eu não possa ter. Então, o louco é aquele que eu é, desprezo, que eu humilho, que eu desconsidero, mas a palavra dele não é em vão para mim, porque ele tem uma verdade ali. E isso é estranhíssimo para nós, né? Porque como alguém pode deter uma verdade se ela é despossuída daquilo que mais importa, que é a razão? Então, nesse sentido, essa ambiguidade ela é inerente à loucura no Renascimento. Não há como interpretar a loucura de outra forma que não através dessa ambiguidade. E, nesse sentido, é interessante a gente perceber esses movimentos duplos, porque, como a gente discutiu na aula passada, sobre essa origem da, da alegoria do navio de loucos, né? Desse retorno a uma metáfora longínqua, né, da antiguidade clássica, é justo que a gente se pergunte o que ela nos traz de rastro, de elemento daquilo que o Platão forjou nela. Né? Ninguém recupera uma metáfora, uma alegoria impunemente. Né? Uma das discussões que a gente tem hoje em dia, absolutamente pertinente, sobre a utilização de certas palavras, de certas expressões carregadas de preconceito, de violência, de agressão,
tem a ver com isso, né? As palavras, elas não são inertes. Elas têm uma história, elas têm uma etimologia, elas são forjadas e certos elementos dessa forja se mantêm presentes, né? E uma alegoria como essa, tão potente, tão decisiva, que vai se constituir como um elemento fundamental do Renascimento e que vai perpassar a, a música, a pintura, a literatura, a própria vivência social explícita, né? Ela traz alguma coisa. E acho que seríamos inconsequentes se a gente não se perguntasse que traço é esse que ela traz, né? E me parece algo muito insidioso e, e quando eu digo insidioso, não estou querendo desqualificar, muito ao contrário, acho que as coisas insidiosas elas são mais atuantes porque elas são mais desapercebidas e, portanto, elas penetram mais sobre a nossa realidade, né? Por serem implícitas, muitas vezes perdemos a oportunidade de refletir melhor sobre ela, né? Ou esse silêncio parece nos alcançar de forma mais forte, né? Porque não tem um ruído que nos incomode, meio sem aviso. E eu acho que o que tem presente em Platão e que irá alcançar o Renascimento através dessa alegoria do navio de loucos, da nau dos loucos, é o enlace, a relação entre poder e razão. Derivando disso, significa do poder com a loucura. Ou, sendo mais conciso, uma relação de poder com um binômio razão e loucura. E é o que estava muito presente em Platão e que me parece um pouco mais insidioso no Renascimento. Mas está lá. É uma quilha desse navio, né? Eu acho que é, é possível a gente perceber esse jogo quando vai falar de uma certa realização, de um certo desmando, de uma certa lógica e de uma certa irracionalidade, né? Acho que ali traz alguns elementos para a gente prestar atenção. Eu queria regressar um pouco ao texto, já com esse olhar mais atento nosso sobre, como que eu diria, sobre essa relação entre poder, razão e loucura, né? Um pouco nesse sentido, e ver se a gente é capaz, então, de perceber como certos paradoxos aludem a essa costura social, poder, em relação à razão e loucura, ou de entender a tração que há entre razão e loucura através do poder, né? Que ele é forjado na Grécia, no nascimento da filosofia, digamos assim, e ele é recuperado no Renascimento. Então, né, é o que estava no nascimento e recuperado no Renascimento, justamente nesse berço do iluminismo.
E o que que eu estou querendo chamar a atenção? Ao embarcar o louco no navio, ele, o louco, ao partir, ele se faz prisioneiro daquela situação. Mas é interessante é que isso vai juntar, vai constituir um jogo entre partida e prisão, o que aparentemente é estranho, né? A prisão é a retenção, é a detenção. E a partida normalmente é o contrário da prisão, é da liberdade. Então, mas é engraçado que essa condenação à navegação, ela vai produzir uma figura que se diz: sou aquele que parte, mas ao mesmo tempo, essa errância vai se mostrar um aprisionamento, porque ele não tem direito ao retorno. Percebam como tem um jogo de poder costurando essa sensação. Outro paradoxo que o texto do Foucault nos chama a atenção, que é a questão da água. A Nades não está aqui, mas ela vai ver a gravação. Uma questão que interessou muito a ela, ela me mandou um áudio para a gente discutir isso, que a água é o que leva, mas também é a que purifica. A água é o que permite à sociedade se livrar daquela, daquelas figuras que poluem a sociedade. Em compensação, o ato dos loucos estarem na nau é visto pela sociedade como uma chance de purificá-los, deles encontrarem o seu sentido e o seu lugar. Percebam como, de novo, há um paradoxo aí. Por um lado, de levar é do esquecimento, mas a purificação é da elevação. Vou te passar a palavra, Patrícia. E é interessante como se vai construir, e só através do poder isso é possível, através de dimensões de poderes, uma ligação entre perdição e salvação. Vamos lá, Patrícia. Eu fiquei pensando que a purificação é mais o que a sociedade tenta fazer para ela mesma, né? De tirar os loucos e não purificar os loucos, mas daí Mas tá. como que resolve para elas, para a sociedade? É porque elas, para a sociedade, ela está purificando os loucos, porque senão seria um crime hediondo só. Entende o que eu estou querendo dizer? Você tem toda a Entendo, razão. mas eu não acho que tem essa benevolência. Mas é, como que eu vou te dizer isso, Patrícia? Ah, uma pequena expressão que você já deve ter ouvido muito na vida, porque eu ouvi muito, acho que todos nós ouvimos muito. É quando alguém passa por uma situação delicada, ou porque é obrigado a ficar internado por sei lá, por uma doença que não se cuidou muito e aí piorou e aí teve que ser internado para se tratar, ou mesmo num caso de alguma questão mental, ou por questões sociais, e aí o encarceramento civil pela pessoa, e sempre tem alguém que vai comentar, tipo, ah, duro, mas é melhor para ele, né? Ou para ela. Porque tem a ver de uma certa justificação, eu poderia dizer moral, mas ela, junto com moral, ela é social, ela encontra
um sentido social para aquilo. Então, é quase como se fosse assim: não posso fazer nada, são loucos. Mas ao fazerem isso, eles se entregando à água, né? Ela fica tranquila, Patrícia, tem problema da câmera fechada, não. É, Se entregando à água, ela se justifica, e se justifica de um jeito muito cruel, né? O Foucault vai colocar no texto que as pessoas eram chicoteadas para entrar no navio, né? E nós, enquanto sociedade, somos muito capazes de cometer grandes violências com a justificativa que estamos fazendo o melhor para os outros, né? Então, eu acho que nesse sentido, e é muito interessante porque me parece, Patrícia, que um lado humanista contemporâneo dificulta a gente entender isso, mas acho que para um renascentista isso é muito tranquilo. O que é curioso é que ele está construindo uma ligação entre um nunca retorno, então por isso que eu digo uma perdição, porque ele vai para não voltar, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que então ele encontrou o melhor lugar para ele. Portanto, ele encontrou uma elevação, porque ele que era o dispensável, agora, por estar no seu lugar, ele passa a ser essencial àquela situação. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é como que a relação entre razão e loucura, ela vai produzir um exercício de poder. Porque o que permite transformar algo que é perdição em salvação, ou o que é uma errância em aprisionamento, é o exercício do poder. É aquilo que a ação encontra uma justificação para ela, né? E isso é muito interessante. E tem um terceiro paradoxo nesse mesmo jogo, que é todo o embarque. É um paradoxo meio que ele fecha os outros dois. Todo embarque é a um só tempo um processo, né? Você vai se constituindo naquilo, você precisa entrar, você precisa navegar, você precisa de um lugar para o outro, né? Ele não é um acabamento em si próprio, ele é um processo. Mas, junto com essa dimensão de processo, ele é sempre terminal, porque ele não tem volta. Então, é um processo que já põe cabo a si mesmo, ao próprio processo. Então, apesar dele se desenrolar enquanto sociedade, é só por erro que ele não é terminal, né? Aquela história que o Foucault conta que chega a ser engraçado, né? Que o açougueiro lá voltou 3 vezes, mas é um erro, não foi bem feito. Mas se não, é, 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 ele teria que ser terminal ali. E o que choca é que ele não foi terminal quando ele deveria ser. Então a gente presume isso, né? Que se ele voltou 3 vezes, ele foi embarcado 4 vezes, pelo menos, né? Porque se não falam outra solução, significa que continuaram embarcando, ele voltava, embarcava e voltava, né? E é tão curioso a ideia do processo, é que ninguém está preocupado com o que aconteceu com ele, porque é terminal. Ao embarcar, ele só não pode voltar. Entende, Patrícia, como esse jogo está se dando ali? É um pouco essa a questão que o Foucault vai tentar resolver através de um outro jogo. É um jogo de linguagem que comporta a própria função do navio e com
essa função do navio, ele traz todos esses outros paradoxos, que é justamente quando ele define, que a Márcia chamou a atenção, cito Foucault, ele, o louco, né, é colocado no interior do exterior. Ou seja, uma interpretação fundamental que a gente precisa ter é ele precisa ser excluído, mas ao ser excluído é preciso encontrar um lugar para ele, e esse lugar ele tem que ser no exterior, ele não pode ser no interior. Então você coloca ele no exterior, mas no interior do exterior. Então, de alguma forma, ele é incluído na sociedade, mas a partir do seu exterior. Que o Foucault não me escute, provavelmente ele vai puxar a minha perna hoje à noite, mas quem vai explorar essa possibilidade é alguém que ele detestava e o desprezo era recíproco, que é a Simone de Beauvoir. Quando ela vai analisar no começo do Segundo Sexo a mulher, ela diz, mas todos nos dizem que a mulher é imagem e semelhança ao homem. E ela diz, é verdade, mas ela é uma imagem e semelhança diferente. Né? É um paradoxo. É imagem e semelhança, mas não é igual. É diferente. E aí ela diz, as mulheres são essenciais aos homens na forma de um ser inessencial. E, de alguma forma, é isso. O que ela percebe na sociedade é que a mulher é excluída, mas na exclusão é preciso, e aí no caso é preciso no sentido radical, porque sem a mulher não há sociedade, então ela é preciso encontrar um lugar para ela. Qual o lugar dela? É no interior do exterior. Então ela está tão dentro da sociedade quanto o homem, mas no exterior dessa sociedade. Mas no interior desse exterior. No mesmo jeito que o homem está no interior do interior, ela semelhantemente está no interior, só que do exterior. Então é interessante como esse jogo vai explicitar a ambiguidade da loucura no Renascimento, né? Percebam como esse interior do exterior, ele é um interior qualificado. Ele não é uma mera interioridade subjetiva na forma da minha interioridade, né? No, como se estivesse dentro de mim e por isso se justificasse, né? Até a gente vai ver na época clássica como essa interioridade subjetiva começa a ter muita importância, mas aqui no Renascimento ela sequer existe, ela não é uma questão da cultura, do pensamento, da sociedade. É sim uma interioridade do exterior. É interessante como Foucault percebe que no Renascimento a cultura produz uma dobra em si mesmo, em si mesma, para encontrar um lugar para algo que não pode ser igual ao outro, mas que, como contém uma verdade, também não pode ser excluída. Você não pode colocá-la numa outra margem, a loucura. Você precisa colocá-la dentro da própria cultura. Mas então a cultura se desdobra em si para criar uma outra interioridade, que é uma interioridade da exterioridade. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção desse poder político, desse poder público, enfim, desse poder, é que ele institui uma ordenação que
atua e vai reger essa dualidade dentro de um espaço dessa cultura. Quer dizer, o jogo entre razão e loucura no Renascimento ocorre dentro, mas que a loucura ocupa um espaço do dentro a partir do de fora. É preciso que você crie um espaço que não seja aquele e ligue esse espaço ao próprio espaço da cultura. Esse é o sentido de um interior do exterior, né? Que permite, vou te passar já a palavra, Patrícia, tramar no campo social um exercício. Um exercício de quê? De cura terapêutico? Não, ele sequer, ele é ambicionado. Ele produz um exercício do poder. Ou seja, as pessoas podem dispor daquelas vidas. E nesse sentido, é um primeiro elemento que uma década e meia quase depois, Foucault vai chamar do binômio saber e poder. Como o pensamento produz ação e como a ação reclama a constituição de um poder, de um saber, desculpa. Patrícia, por favor. Eu devia ter comentado isso no começo da aula, não queria desviar muito, porque eu fiquei pensando muito nesse dentro que você falou que ia conversar nessa aula, e eu fiquei pensando, e daí é, no interior do exterior, que você colocou tudo agora. Mas eu vi uma notícia que daí não tem nada a ver com Foucault, mas eu acho que tem a ver com as coisas que você está falando. Uns cientistas tentaram desprogramar a IA, não sei se você viu essa notícia, tentando fazer a IA pirar, então mandar você tomar remédios errados. Começaram a tentar fazer uma programação, só que ela é tão bem estruturada que não permite que você faça ela ficar errada, vamos dizer. E daí eles tentaram de todos os jeitos e eles não dá para mexer analogamente, ir lá e vou arrumar alguma coisinha. Não, o negócio está num processo. E o único jeito que eles conseguiram tirar a IA do caminho, desse caminho, foi escrevendo poesia. E a matéria é grande, tá? Acho que foi no dezembro do ano passado que saiu. Por acaso eu esbarrei nela, mas eu achei que tem muito a ver com o que a gente está falando, porque o IA é uma coisa fechada, uma programação que você vai alimentando com todas as coisas, mas ela está programada de um jeito que, como você falou aquela vez, ela vai sempre te responder à medida das coisas que você vai colocando nela. E essas pessoas que estavam tentando, não, vamos tentar desvirtuar o negócio, e era impossível. Só quando eles começaram a jogar poesia, que são coisas que não estão, que o negócio deu uma desprogramada. Eu vou passar essa matéria para você Por dar. favor, por favor. Mas daí eu achei que tem a ver com, sabe, é como se os loucos, mesmo que eles estejam dentro dessa lógica de estarem dentro mais fora, ou fora mais dentro, não sei, agora eu já me embananei totalmente. É fora, dentro mais fora, né? Eles estão dentro, mas estão fora. Como a mulher está dentro, mas está fora. Então, é como você tentar quebrar esse dentro. Ai, sei lá, não sei, agora eu me Não, perdi. mas olha que coisa interessante, muita coisa interessante que você trouxe, Patrícia. Manda sim, por favor, tem todo o interesse de ler, muito interessante. Agora você falando, eu acho que eu ouvi em algum lugar alguma discussão sobre essa reportagem, mas eu quero muito ler a reportagem. Mas olha que coisa, são muitos elementos para a gente discutir. Primeiro, que eu acho que você usou uma palavra, um conceito muito apropriado,
que você disse, a AI é muito estruturada e por isso você não consegue pervertê-la. E, de fato, é uma questão de estrutura. E, ao mesmo tempo que torna estruturada, é o que torna impossível o que ela faz ser constituído como uma inteligência. Porque a inteligência, ela opera por falhas, né? Ela não altera. É muito curioso isso. A inteligência, ela não progride nem geometricamente, nem aritmeticamente. A inteligência, ela tem uma função, eu vou usar uma metáfora para chocar, mas de fato isso, ela funciona de uma forma bêbada, né? Ela percorre grandes caminhos quando pareceria mais óbvio se deter, e ela se retém em determinados pontos quando deveria ser óbvio ultrapassar com rapidez aqueles pontos. E ela dá saltos, né? E como os bêbados, dar salto é bastante perigoso para a inteligência, você quebra a cara com frequência, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, você descobre algo que você não sabia, o que também é típico de bêbado, né? De perceber algo. O problema de quando você está bêbado e percebe algo, quase sempre você esquece depois o que você percebeu, né? Tem uma certa tem uma certa ironia da vida que faz você, né? Assim, fica bêbado, acho que entendeu o sentido da vida, só que no dia seguinte você só fica só com porre que você tomou dor de cabeça do porre. A revelação da vida se você esquece, né? Então é engraçado porque é isso mesmo, ela segue uma estrutura, ela é digital, binária, enquanto a analogia, o análogo, o analógico, ele funciona quase como se fosse um cone em que você é capaz de atravessá-los de várias formas. Então, você pode fazer uma linha reta, você pode dar a volta, você pode ir à ponta, você pode voltar. Eu gosto muito da ideia do cone para entender o analógico, a analogia, e com isso você liga pontos que eles não têm uma estrutura objetiva antes de você fazer a analogia, né? Tanto que é muito comum alguém já. Vou fazer uma analogia e a pessoa começa e você fala: Meu Deus, a pessoa enlouqueceu. O que tem a ver com o que a gente está discutindo? E se ela for bem feita, uma hora o sentido se faz, porque ela pulou muitas etapas para chegar ali. E ela pulou etapas que não podem ser construídas. Porque se você perguntar, mas como você saiu daqui aqui? A pessoa pode falar, eu pensei nisso e concluí isso. E daqui a aqui, uma hora, ela vai dizer, não, eu pensei. E se eu fizer isso? Mas por que você pensou? Porque eu pensei. Não sei por que eu pensei. Né? Aquelas coisas muito loucas que quando você vê grandes teorias, porque o meu filho chegou e falou uma coisa engraçada, quando ele falou uma coisa engraçada, eu pensei em tal solução. Ou estava vendo televisão e um programa de humor falou tal coisa, ou eu estava lendo um livro sobre um assunto que não tem nada a ver. E por quê? A inteligência, ela funciona com esses saltos injustificáveis, né? O que também faz, às vezes, uma grande ideia ser muito próximo de uma grande estupidez, né? Assim, você não tem um arcabouço estrutural para garantir que você está no caminho certo. Tudo pode se perder e tudo pode se ganhar de repente, né? É, e as AIs, porque elas são estruturas binárias, elas são necessariamente estruturadas, né? Não tem como você pode até não saber qual foi o caminho que ela passou e talvez seja inútil você saber o caminho que ela passou, porque ela passa numa velocidade tão grande que você perderia muito tempo de passar pelo caminho que ela passou, né? Então, eu vou dar um exemplo, eu vou te passar a palavra de novo, Patrícia, mas eu vou te dar um exemplo de uma questão que me pareceu muito engraçada, que é assim, tem um casal bem conhecido no Brasil do YouTube chamado Leon e Nilce,
Eles são brasileiros que moram no Canadá. E ele estava comentando que pela primeira vez teve um valor prático para a vida dele, uma inteligência artificial, que ele estava com uma linha de baixo, de contrabaixo de música na cabeça, cantarolando essa linha de contrabaixo. E, e ele falou, "Cara, eu não sei de que música que é essa linha de contrabaixo." E aí ele começou a pensar, eu devo ter escutado em algum lugar isso. Aí ele foi ver as últimas músicas que ele escutou, ele foi ver no Spotify qual era o que ele tinha visto. Aí ele falou assim, vou colocar para inteligência artificial. E aí ele gravou um áudio, ele cantarolando e falou, olha, eu escutei essa música em algum lugar e não estou sabendo de onde que é. E aí a inteligência artificial virou e falou assim, é uma linha muito marcante, aquela coisa, né? Deve ter dito de muito bom gosto, só pessoas muito especiais que se interessam por essa linha de baixo. Aquelas coisas. É, você pode me passar as últimas músicas que você escutou no seu agregador de música? Aí ele tirou uma foto das últimas músicas e mandou. E aí ele falou: então eu vi que você gosta de tais bandas. Isso confirma? E sim. E aí ele foi dizendo: será que poderia ser tal música que tem linha de baixo marcante? Aí ele ia escutar e falou: não são essas. E não sei o que, tudo vai, não sei o que. Né? Aí uma hora ele falou: bom, quem gosta desse tipo de música também, muitas vezes é indicado ouvir tais bandas que têm o mesmo tempo. E, e aí ele falou: tenta ver, e essas bandas têm tais músicas com solo de baixo. Aí ele foi escutar e depois de uma hora descobriu qual era a música. Quando ele começou a contar isso, ele falou, tem uma linha de baixo marcante, e ele cantarolou. Uma pessoa no chat que ele estava fazendo uma live disse, seria a música tal, da banda tal, que não faz diferença, mas é da banda Fleetwood Mac, e a música The Chain, que tem no meio da música uma música imensa, linda, que fez muito sucesso popular, jamais faria, porque ela é uma música de quase 6 minutos hoje em dia, e ela tem duas partes, que é uma música que ela fica repetindo uma mesma batida e uma mesma letra, aí depois ela se desenvolve, depois ela parece que acaba, e aí sobe uma linha de baixo, que é só uma linha de baixo, e aí depois de algum tempo a banda retoma e eles fazem a conclusão da música. Você vê, ele demorou uma hora conversando com uma inteligência artificial, como diz o outro. O que ele gastou de energia e de água deve ser uma coisa incalculável para calcular isso. Ele teve que dar 300 informações e é incrível como a inteligência artificial, Patrícia, é tão estruturada que conforme você tem elementos para dar, ela vai cada vez reduzindo as possibilidades, mas ela só está trabalhando no nível da possibilidade. O que aconteceu do cara que foi meio frustrante, que ele falou, não vou ler aqui quem o cara colocou, não, senão estraga a história toda. Por quê? Porque você lembra de uma música, você não... Quando eu comecei a falar uma música de linha de baixo marcante, você não faz na sua cabeça a lista de todas as músicas que você escutou com linha de baixo. Você não conseguiria nem fazer isso. O que acontece é que na hora que a pessoa fala uma linha de baixo marcante e você escuta aquilo, você faz saltos, porque isso vai ligar se você conhece a música, se você já escutou a música, você vai lembrar de que, nossa, que coisa estranha, uma música que no meio dela tem uma linha de baixo, sozinha, e aí, entende o que eu estou querendo dizer? Você vai por analogias, as analogias elas vão saltando planícies. Então, o que poderia acontecer? Uma pessoa acertou imediatamente quando ele contou a história antes de começar a investigação. Mas corria o risco dele ficar 10 anos até encontrar uma pessoa que fizesse o salto correto para aquela informação. Logo, é muito mais racional
você fazer uma investigação através de uma inteligência artificial, porque ela é estruturada, ela vai cada vez diminuindo as possibilidades. Ela não vai dar salto. Ela vai seguir uma linha razoável para chegar ali. Enquanto o humano, ele é estruturado, desestruturado. Ele não segue uma linha única. Ele vai construindo em saltos. Então, é possível que uma pessoa encontre uma solução e é possível que aquela solução se perca para sempre. É curioso isso, e por isso que eu acho tão interessante os elementos que você trouxe, porque eles produzem uma percepção sobre a realidade que é essa. O humano, ele não opera nessa divisão. E não à toa, o Renascimento, ele produz um fascínio, quer dizer, não só o homem renascentista tem fascínio pelo louco renascentista, que é disso que o Foucault está falando o tempo todo, né? Ele não está no exterior do exterior. Ele não está só no exterior. Ele precisa estar no interior do exterior, porque ele exerce um fascínio. O homem renascentista, ele é afetado pela verdade da loucura. Por mais estranho que seja, né? Porque nós, humanistas, olharíamos e falar, como assim afetado? Ele despeja as pessoas em navio e manda elas irem para qualquer lugar e não querem saber para onde eles vão? E você está dizendo que ele é fascinado? Sim, porque ele poderia simplesmente exterminar, ele poderia prender. Mas é o jeito que aquela cultura encontrou de exercer um fascínio sobre algo que amedronta ao mesmo tempo. E é disso que se trata, né? É, de alguma forma, o que o Foucault está chamando a atenção, que foi o meio pelo qual a cultura encontrou um jeito de implementar a sua ordenação, que funciona pela semelhança, então eu preciso encontrar um outro interior, mas esse interior não pode ser o meu interior. Então eu crio um interior no exterior, um interior do exterior, né? É quase como se fosse interiorizar no exterior, porque aquilo me é, ao mesmo tempo, fascinante, mas é estranho a mim. Ele não pode coabitar na mesma seara. Então eu preciso alijá-lo. Mas ao alijá-lo, eu não posso me esquecer dele, porque ele detém uma verdade da qual eu não tenho. Então eu interiorizo ele no exterior. É quase como se eu aprisionasse ele no exterior. Eu não estou deixando ele vagar ad eterno, né? É um pouco dessa dimensão que está presente. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando. É que eu estou falando tanta coisa aqui que às vezes eu posso estar em Eu puro delírio. consegui desestruturar a sua aula trazendo uma coisa nada a ver. Não, ao Mas contrário, ao é que você contrário. tá. Não, eu peço desculpas porque você estava indo num caminho e estava muito legal. Não, Mas eu mas é fiquei esse caminho pensando e que. queria falar, sabe? Mas, Mas Patrícia, eu estou nesse caminho ainda. Eu nem me desviei dele. não, eu É sei, disso. mas é que estava para os colegas, é ruim quando você estava indo e eu, pá. Eu não acho, mas não sou eu que vou dizer que você está certo ou errado. Está tudo certo. Eu acho que o que a gente está discutindo é fundamental. E essa dimensão do interior, do exterior, é um gancho que permite a gente dar conta desse exercício dos poderes, da forma com que eu crio uma ligação entre o normal e o louco, o são e o louco, no Renascimento, e, portanto, reconheço, consigo ver
a ordenação alcançando a loucura dentro do Renascimento, né? Uma ordenação que ocupa, e isso vai nos mostrar, isso vai evidenciar que a descrição do Foucault no livro não é propriamente da loucura. Ele não fala da loucura. Ele, inesperadamente, ele está falando o tempo todo da exclusão da loucura. Não existe outra coisa no Renascimento que não seja a exclusão da loucura. Ele simplesmente está dizendo que ela exclui a loucura de outra forma. E, ao fazer isso, constitui uma outra realidade e outros poderes. Mas nunca houve a loucura pura no Renascimento, nem na época clássica e nem na modernidade. O que há são formas de exclusão. E essas formas de exclusão, o jeito que você exclui a loucura, isso muda a realidade da loucura. Mas o único acesso que o Foucault tem são os modos de exclusão. Né? É quase como se o Foucault pudesse brincar e dizer: eu nunca vi a loucura, não sei o que é loucura. Ah, como que a loucura foi excluída? Ah, isso eu sei. Isso eu consigo estudar, isso eu consigo demonstrar. Patrícia, por favor. Ele tenta incluir a loucura quando ele faz esse dentro de fora. Eu acho, eu não sei, é uma questão interessante. Eu acho que nem é o objetivo, mas de fato ele faz isso. Duas coisas. Primeiro, de fato o Renascimento inclui a loucura ao fazer isso, só que inclui ela a partir da mediação do exterior. Você não, ele não inclui diretamente a loucura. O Renascimento exclui para incluir. Sabe aquela coisa assim, você precisa sair para entrar, né? Então é preciso sair para entrar, porque ele entra como forasteiro, né? Então isso é fundamental. Agora, a sua pergunta tem uma segunda dimensão, que essa eu tenho mais dificuldade de responder ainda. Ao fazer isso, o Foucault está incluindo a loucura? Ao produzir a pesquisa, a obra, ao publicar esse texto, ao defender essas ideias, ele está incluindo a loucura? Não sei te dizer. Eu acho que ele Mas está. ele usa como título, e eu ia falar mais uma coisa, e hoje a gente inclui a loucura para excluir, né? A É, gente hoje a gente faz a exclusão do interior, né? A gente inverteu a lógica da coisa e produz outra coisa, né? Porque o Foucault vai chamar a atenção que inversões de lógica não produzem um resultado oposto, produzem um resultado diferente, né? As coisas não são lineares, né? Então, hoje em dia, é inadmissível para a gente pegar um barco, encher de loucos e enviá-los. Em compensação, a gente diz, eles fazem parte, mas fazem parte como doentes. Eles precisam de tratamento. Então é outro jeito de excluir. Né? O que o Foucault a tese do Foucault ainda continua válida. Ninguém lida com a loucura na cultura diretamente. Você sempre está excluindo a loucura. O que muda é o jeito de você excluir. E isso muda muita coisa. Então, por isso que ele não pode falar da loucura especialmente. Né? Mas você ia falar alguma coisa do título, Patrícia, que eu te cortei. Não, eu falei que se ele botou no título, ele não está excluindo. Mas é porque o Foucault é péssimo de título, né? Ele mesmo reclama dele, né? As palavras e as coisas, ele reclama. E com certa razão, porque assim, as palavras e as coisas é um título maravilhoso para ele falar sobre a questão do Renascimento, o primeiro texto do livro. Mas ele não diz sobre o resto do livro, entende? Tanto que o editor americano troca o título para
a ordem A das ordem coisas. das coisas. E ele diz, o título é bem melhor, porque ele está falando da ordenação o tempo todo, né? Então, nesse sentido, o título é muito melhor. É, mas eu não sei te dizer, porque de alguma forma eu acho que ele está internalizando. Olha que coisa a volta que eu vou dar, estou parecendo um político mineiro. Ele está internalizando a exclusão da loucura na nossa sociedade ao produzir esse texto. Porque o que ele está querendo dizer é: os renascentistas não achavam que estava excluindo nada, os homens da época clássica não achavam que estavam excluindo nada, e nós, modernos, não achamos que estamos excluindo nada. Pois bem, todos só fazem excluir. Então ele está tornando uma discussão interna ao nosso tempo dar conta das exclusões que a gente produz. Mas eu não sei se com isso ele evita Não a da exclusão. loucura, né? A loucura só é um exemplo, Não, vamos. é um exemplo. Ele vai falar da exclusão da loucura, ele vai falar da exclusão dos presos, ele vai falar da exclusão da sexualidade, porque é engraçado, né? Para ele, a exclusão da sexualidade se dá pelo controle da sexualidade e não pela pouca sexualidade, né? Uma das teses chocantes do Foucault, que já foi incorporada, então talvez hoje em dia não choque tanto, mas na década de 70, quando ele começou a escrever, chocava muito, que ele dizia: não há mais erro do que dizer que a nossa época tem pouca sexualidade. Na nossa época tem muita sexualidade. O problema é que a exclusão se dá pelo controle e não pela falta de sexualidade. E ele diz, ela tem tanta sexualidade porque a religião não para de falar de outra coisa, e não importa que religião, que não seja da sexualidade. Então, na religião que você imagina que seria uma área que sequer se interessaria pela sexualidade, porque ela está falando da alma, né? Mas ela está o tempo todo controlando a sexualidade. Ou seja, a sexualidade tomou conta de tudo. E não é à toa que é no final do século XIX, no século XX, que surge a psicanálise. Porque só é possível surgir uma terapia, que meus colegas psicanalistas não fiquem irritados de chamar de terapia, mas um trabalho terapêutico baseado na sexualidade na nossa época. Na época, eu não quero nem falar, se eu falar assim na Idade Média, mas na Idade Média é outra coisa. Não, para um grego antigo não faria sentido a psicanálise. O problema dele não passava pela sexualidade, né? E olha que a psicanálise ela é muito especial nisso, porque a sexualidade para ela não tem nada a ver com o ato sexual. O ato sexual é só uma forma de sexualidade. Qualquer desejo tem a ver com sexualidade, né? Então, o desejo por comer é uma expressão da sexualidade. O desejo que as pessoas tenham segurança é uma expressão da sexualidade. O desejo que o filho seja protegido é uma expressão da sexualidade. Então, a sexualidade ela está em tudo o lugar que não tem nada a ver com ato sexual. Mas ela só é possível porque é uma época onde a sexualidade está em tudo. Então, digamos, se a sexualidade está em tudo, você precisa de um método que reconheça isso, né? E a psicanálise é um método que reconhece que a sexualidade está em tudo. Então, ela consegue operar, trabalhar nesse campo. Mas não faria o menor sentido na antiguidade clássica você ter uma psicanálise, porque ali a questão passava por outro viés, não pela sexualidade, né? Eu já disse isso para vocês e eu repito porque eu acho sempre chocante. O Paul Bain, um grande historiador do Império, da cultura romana, né, dizia: vocês falam muito de Calígula, mas Calígula ficaria ruborizado de ver aonde a sexualidade parou, porque para ele o poder era muito mais importante que a sexualidade. Mas aí a gente olha, nós sexualizados,
olhamos para Calígula e vemos um grande pervertido sexual, sendo que para ele a perversão pior para ele e a que vivia era do poder e não da sexualidade, né? Então é um pouco dessa dinâmica, né, que a gente está vendo ocorrer. E isso é muito interessante, né, da gente ter ciência que o Foucault em nenhum momento desse paralelepípedo de ideias ele vai falar da loucura. Ele só vai falar da exclusão da loucura. Ou, se vocês preferirem, da interiorização, da exterioridade, da exclusão sobre os loucos, na interioridade da sociedade. O que eu acho que diz muito de vocês se vocês preferirem essa definição, que é muito mais confusa do que a primeira. Mas é isso. Se a gente pegar ali página 12, que a gente já leu, mas quando ele vai falar fechado no navio, de onde não se escapa, o louco é entregue ao rio de 1000 braços, ao mar de 1000 caminhos, a essa grande incerteza exterior a tudo. Ou seja, aí sou eu falando, uma grandeza infinita, somente possível por essa dobra do exterior em si, de fazer um interior nesse exterior. Porque senão não seríamos nem capazes de nomear isso. E aí, para concluir o Foucault, volta Foucault, é um prisioneiro no meio da mais livre, da mais aberta das estradas. Solidamente acorrentado à infinita encruzilhada. É o passageiro por excelência, isto é, prisioneiro da passagem. É disso. Ele, não é que ele nunca entre, não é que ele nunca comece, ele nunca acaba, ele está sempre dentro dessa passagem. Esse é uma outra forma de dar conta do interior do exterior. Diga, Patrícia. Dá para romper a IA com lendo Foucault, né? Porque ele é poeta também, né? E Mas é engraçado, por que ela não dá conta da poesia? Porque o Foucault, ela pode estruturar o Foucault. Então, por exemplo, dizer que é o prisioneiro da passagem, ela pode abstrair essa parte e estruturar o resto. E ela vai dar um sentido para a gente. Mas na poesia, não, porque a poesia, o poeta ou a poeta, ela joga com as palavras e dentro da própria poesia, as palavras têm sentidos distintos e muitas vezes contraditórios. E isso não é um defeito da poesia, porque o que ela quer produzir não é um sentido objetivo, mas é produzir uma transformação em quem a escuta ou a lê. E nesse sentido, ela nunca tem pega, a inteligência artificial não consegue ter pega, porque, assim, eu acho assim, a pior coisa que tem para você fazer numa poesia não é você declamar mal a poesia, não é você ler mal a poesia, é você explicar a poesia. Porque se você explica a poesia, qualquer texto reflexivo diz melhor aquilo do que a poesia diz. Então você retira, você interdita o que ela tem de capacidade de surpreender e confere a ela uma função sobre a qual ela não foi forjada para aquilo. Né? Eu tenho desespero quando eu começo, estou num lugar e alguém vai explicar uma poesia, ou quando pedem para mim explicar uma poesia. Eu me recuso sempre a explicar a poesia. Porque é isso, você não tem o que fazer.
né? Você vai estragar algo que é belo, né? E isso eu acho que fica muito evidente porque assim você é capaz de escutar uma poesia ou ler uma poesia que se eu pedir para você, você não consegue explicar e você é capaz de ser tomado por aquela poesia. Você é capaz de chorar e honestamente, se alguém te perguntar, você não sabe por que você está chorando. Claro que depois, como seres racionais, a gente vai construir várias justificativas e uma hora você vai dizer, porque eu tive piedade de mim, porque eu lembrei de uma situação, porque eu lembrei de uma pessoa muito querida, mas isso tudo é a posteriori. Naquela hora, aquelas justificativas não estão explícitas, né, no poema, na poesia, né? É do mesmo jeito que a gente é capaz de ficar profundamente emocionado por uma música de uma letra numa língua que a gente não conhece a língua, né? Eu digo isso porque isso é mais espantoso do que uma música sem letra. Você está dizendo que ela não precisa da letra para ser compreendida, para ser incorporada. Mas uma música que tem letra, você está querendo dizer que ela funciona só duplamente. Ela precisa da letra para funcionar, né? E mesmo assim você pode desconhecer aquela língua e aquela música te tocar. É disso que a gente está falando, né? Então, nesse sentido, a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer isso. Por que que ela nunca vai conseguir? É porque ela é de uma outra condição, não é porque ela não. Assim, eu até acho que a gente está numa época onde a gente não tem ideia do que vai ser inteligência artificial. A gente está muito na base dela ainda. Outro dia eu vi um especialista fazer uma analogia que eu achei muito boa. Ele disse: a gente está querendo discutir se a inteligência artificial vai funcionar ou não. E isso é tão absurdo como a gente querer dizer se a internet vai ser importante a gente ou não na época dos modems e das BBS, né? Porque quem é mais antigo sabe disso. Você não acessava a internet. Você precisava de um modem que você ligava para um número que, além de fazer você pagar uma fortuna de conta de telefone, a não ser que você ligasse da meia-noite às 6 da manhã, que contava um pulso só. E foram as épocas que eu aprendi a ficar acordado de madrugada. E, se não me engano, era sábado, das 18 horas até domingo, à meia-noite, contava um pulso também só. Tinha um horário, esse eu não tenho tanta certeza. Mas esse não dava muito certo, porque simplesmente você ocupava a linha telefônica de casa, que você ia ser muito xingado de estar usando o telefone ali. Mas o da madrugada não, porque ninguém ligava. E você também, quando você entrava nas BBS, que não tinha web, era BBS, o que você via era uma tela preta com uma linha de comando para você ter acesso a um tipo de arquivo que era por linha de comando. Você não tinha nada visual. E você não conseguia executar nada, porque se você quisesse ver uma foto, você tinha que baixar a foto para o seu computador. Se você quiser escutar uma música, você tinha que baixar. E baixar uma foto de uma qualidade horrorosa gastava horas, né? É, quando você olha essa realidade, você diz, isso não vai dominar o mundo de forma alguma. Bom, mas a infraestrutura mudou, se descobriram as fibras óticas, construíram os grandes backbones que ligam continentes a partir de passagens subaquáticas. Você desenvolveu a ponto de que hoje em dia você assiste televisão pela internet, inclusive muita gente, a televisão é o YouTube, que sequer é televisão. As suas músicas estão na internet, os filmes estão na internet, as aulas estão na internet, os encontros. Você tem isso em celular, você tem isso em relógio, você tem isso em anel, você está começando a ter isso
em óculos. É, Hoje em dia você pode discutir, e quase você já não pode mais discutir se a internet vai fazer diferença ou não, porque você já não consegue viver mais sem internet. Então, talvez a inteligência artificial a gente esteja na época da BBS. Então, quando a gente olha a inteligência artificial hoje, parece que ela não vai ter utilidade geral, porque a gente consegue prescindir dela ainda muito. Mas pode ser que o que ela se transforme, do que ela vire, a gente não sabe ainda, né? Não sabe mesmo. A função do computador, ela parecia capital, mas não pela internet. A internet era coisa pouco importante no computador. E, de repente, hoje em dia, um computador que não tem acesso à internet, ele não serve para mais nada. É simples assim, né? Então, a gente não tem uma disposição muito exata do nosso próprio tempo. Não é à toa que o Foucault se dedica ao tempo anterior sempre, porque o nosso tempo, ele é sempre um tempo que nos atinge, mas ele enquanto o tempo que nos atinge, ele é uma passagem ainda. O ciclo daquilo ainda não se concluiu. Então, a gente sempre acha que algumas coisas são revolucionárias e nem são. Agora, falando disso, eu me lembrei de uma coisa. Eu sempre fui fissurado por música. Então, desde muito criança, eu ficava arranjando coisas para fazer e vender para poder comprar disco, primeiro vinil, depois CD e etc e tal. É engraçado porque vinil não era tão caro como é hoje em dia, mas ele era caro. Quando começou a surgir o CD, ele começou a ficar barato, 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 barato. E ele começou a ficar barato também porque ele começou a ficar pior, né? Você pega alguns vinis dos anos 80 que eles parecem uma folha de papel maço de tão pouco material que tem ali, o que faz com que eles se degradam com muita facilidade. Hoje em dia, que ficou uma fortuna, eu mesmo parei de comprar vinil, porque você compra um vinil, R$ 350, é uma coisa. Parece que está comprando uma cota da banda e não um vinil. Mas eles têm alta qualidade, né? O padrão é 180 gramas, que chegaram à conclusão que 180 gramas é o que vibra menos e com isso você tem a qualidade de som maior, etc. Mas ele virou uma peça de, de um olhar singular para a música, porque ele não é a forma nem de perto mais prática de consumir música. Eu mesmo que tenho vinil, a maioria das vezes, por praticidade, eu estou escutando um agregador desse, Spotify, Apple Music, Deezer, o que seja, né? Mas o que eu estou querendo contar isso é porque em vídeo teve uma transição muito curiosa. Tiveram várias tentativas de construção de suporte de música e o VHS ganhou essa guerra. E ele era prático, ele era razoavelmente resistente, ele era razoavelmente barato, mas ele tinha uma limitação técnica de qualidade. E aí começou a se discutir qual seria a solução. E é muito engraçado que outro dia eu estava vendo um vídeo que eu não me lembrava mais disso, a quantidade de suportes diferentes que surgiram, até que surgiu um que dizia é o melhor dos mundos, que era o Laserdisc. Ele era do tamanho do vinil, só que ele tinha o acabamento de um CD. Então ele conseguia ter altíssima qualidade num formato que parecia meio óbvio, porque ele era igual um vinil, né? Então você não estava acostumado. Era caríssimo, o aparelho era caríssimo, mas todo mundo dizia, não, na hora que popularizar, vai baratear tudo. Ele nunca popularizou e nunca barateou, porque inventaram compressão. E aí puderam fazer aquilo em DVD, que era tipo um quarto, muito mais fácil de guardar, muito mais fácil de estocar. E aí, naquilo que parecia o futuro, o DVD tem um pouco de Laserdisc, ele também é uma gravação digital,
mas ele é uma outra tecnologia. E aí veio o Blu-ray, que era uma sofisticação do DVD. Só que ele foi engolido pelo arquivo digital. Então o Blu-ray se perdeu no caminho. Então, assim que eu digo, não existe nada mais inútil do que prever o futuro, né? A gente não sabe para onde a coisa está indo. E nesse sentido, de fato, se daqui a 15, 20 anos tudo será AI, ou tudo terá AI, ou se a gente vai rir de há 20 anos pensar que ela iria dominar tudo, a gente não sabe. Porque pode ser que ela domine no sentido de estar presente em tudo e a gente usar o tempo todo. Mas pode ser que surja um outro tipo de tecnologia que opere de outra forma e que não funcione. Diga, Patrícia. Mas tem que tomar cuidado com o que vai fazer com o nosso inconsciente, porque a gente vai perder modulações. Não sei, eu tenho lido um pouquinho, nem sei falar o suficiente, mas é perigoso de todo jeito para mudar uma coisa. Isso que você falou antes, sabe, que a nossa inteligência precisa Ah, disso. mas nada disso é inerte. Nada disso é inerte. Por exemplo, a gente já tem uma base bem documentada sobre isso, do movimento que surgiu, assim, se não me engano, na Suécia, de levar para todas as escolas o computador, no sentido de que tornava tudo mais prático, mais eficiente, tudo. E foram fazendo testes, a Suécia, né? Foi fazendo testes, e foram identificando que tinham alguns problemas. E chegaram à conclusão que o ato de você escrever à mão ativa não só áreas do cérebro que a digitação não ativa, por exemplo, a construção imagética a partir de um estímulo mecânico motor produz no nosso cérebro uma ativação da área da memória que apertar tecla não ativa. Então, o nosso cérebro entende que se tem um movimento contínuo do corpo, aquilo é relevante para ser guardado. Então, aquilo que você transcreve à mão, você guarda mais memória. Porque o digitar, o apertar e soltar a tecla, para o nosso cérebro significa que aquilo é algo mecânico que eu não preciso reter. Então você esquece muito mais. Né? Foi feito um teste agora recente, até foi o Leandro Carnal que eu vi numa entrevista ele citando essa pesquisa, que fizeram um teste, acho que em Harvard, de alunos que fizeram provas podendo acessar a inteligência artificial e fazendo provas sem poder acessar a inteligência artificial. E eles ficaram surpresos com duas coisas. Os trabalhos saíram muito próximos, a qualidade do trabalho. Mas eles tiveram uma descoberta assustadora. Apesar do resultado do trabalho ser parecido, em seguida, quando você vai conversar com os alunos que fizeram sem acessar a inteligência artificial são capazes de reconstruir todo o caminho que eles fizeram e explicar por quê. O que usaram a inteligência artificial perdem vários elementos do raciocínio e não lembram que eles saíram de tal ponto e foram para tal ponto. Ou seja, a utilização da inteligência artificial massivamente produz uma perda de retenção do processo, o que é gravíssimo, porque a gente aprimora as coisas lembrando como que fizemos e tentando fazer de forma diferente, né? Então a gente isso assim são dois elementos que você tem pesquisas que não são só suposições, né? Você tem dados, evidências, né? Como a nossa ciência adora, evidências de transformação. E aí, Patrícia, quando a gente pergunta sobre o nível
do inconsciente, isso aí certamente é muito mais é, 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 disruptivo do que a gente possa calcular ainda. Mas que não importa. Mas o que é mais interessante é que não importa o que você faça, vai ter o efeito. O, e isso eu não estou querendo dizer que qualquer coisa então é qualquer coisa. Eu estou querendo dizer é que vale a pena a gente prestar atenção para que a gente escolha o resultado que nos pareça mais adequado, né? Então, me lembrar das coisas me parece muito mais útil do que não me lembrar, né? Talvez um adolescente preocupado em fazer provas rápidas e perder menos tempo diga, eu não estou ligando de não lembrar. E aí vai dar vontade de perguntar para ele, então, se ele tiver Alzheimer e perder a memória, ele não vai sofrer com isso. E aí ele vai ter uma perspectiva existencial do que é a memória, né? Nós somos seres que fomos forjados com muita violência, inclusive, usando esse binômio da memória e do esquecimento, né? A gente trabalha a pura lembrança é, é, absoluta, ela é enlouquecedora, como o esquecimento total é enlouquecedor, né? A gente vem manejando essas coisas e agora é, estamos chegando a uma certa maturidade de certas tecnologias que estão alterando esse jogo. Então, que a gente tem que prestar atenção, né? Por exemplo, nessa mesma entrevista que eu vi do Leandro Carnal, ele disse que que ele se impôs todo mês ler um livro grande. E ele disse alguns ele já tinha lido, outros não, mas sei lá, pegar Guerra e Paz, é, pegar uma Ilíada, uma Odisseia. E ele disse: eu estou fazendo isso porque eu estou percebendo que eu estou perdendo a minha memória. A memória que eu tinha eu não tenho mais. Por quê? Porque eu não consigo me concentrar. E um livro desse, grande, descritivo, se você não se concentrar, na página seguinte você já está perdido. Então ele está recorrendo a esses clássicos, né? A Montanha Mágica, do Thomas Mann, para do mesmo jeito que assim, estou perdendo a musculatura da perna e estou tendo dificuldade de caminhar, vou fazer trabalhos de inferiores para me obrigar a voltar a ter aquela musculatura, ele está criando situações que obrigue ele. E olha que a gente está falando de uma pessoa que não precisa mais encontrar o seu lugar ao sol em todos os sentidos, de fama, de prestígio, de dinheiro, mas que vê um valor do estilo de vida que o levou até ali, porque ele poderia dizer, hoje em dia estou um pouco me lixando para isso, né? Objetivamente ele não precisa, né? E quando a gente se desdobra nisso, é interessante, Patrícia, essa discussão no segundo volume que eu e o Fábio organizamos, o Cultura e Subjetividade, o segundo volume, tem um texto da Paula Miele, que é uma psicanalista ítalo-francesa americana. Ela é italiana, tem a formação toda dela na França e mora nos Estados Unidos. Ela escreve um texto mostrando como a inteligência artificial já produz uma transformação do inconsciente. Para ela não é uma suposição mais, ela traz vários elementos para discutir isso. Então, é bem interessante nesse, nesse ponto que você trouxe, né? E é, acho que é isso. Acho que a gente podia parar por aqui. Acho que tem um elemento. Márcia, eu vou deixar a morte para a semana que vem, como sempre. Me parece um bom presságio adiá-la, né? Ao invés de antecipá-la ou de executá-la, né? Então, pensando nesse sentido, eu vou deixar a parte que é o que a gente vai entrar no próximo tópico. Mas É a como a última gente já. aula, Marcelo, a próxima é a Não,
última? É a Não, penúltima? É a penúltima? é, Você não, é sabe? a antepenúltima. Ah, Essa tá. é a aula 12. Ah, que Ainda bom. tem 13, 14, 15. E eu não sei, mas talvez, assim, eu com certeza vou marcar uma conversa quando acabar, mas talvez essa conversa eu queira roubar um tempinho para discutir alguma coisa antes. Então, pelo menos 3 aulas, com certeza a gente tem. Teremos um quarto encontro a contar ainda das próximas, né? Eu quero discutir um ponto com vocês e também para a gente tirar dúvida, tudo. Então, ainda teremos. Então, na semana que vem, a gente começa pela morte. Começa não, porque, como a Márcia já trouxe, o que vai interessar o Foucault é como o Renascimento desloca o problema da morte através da loucura, né? Como a loucura ela cava um espaço diferente para a morte, né? É o que vai permitir a gente ter os outros 3 encontros, né? Senão... Gente, obrigadíssimo. Obrigada, Desculpe por atrasar o Obrigada. feriado de vocês, mas agradeço muito a presença de vocês, obrigada, Fátima, Marcelo. Amparo também. Obrigada, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Bom Bom feriado a todos. feriado.